O 10º dia de guerra entre a Rússia e a Ucrânia foi marcado por bombardeios e destruição. Os caças russos sobrevoaram a cidade de Irpin, que fica a 40 minutos de Kiev. Bombas destruíram áreas residenciais e moradores comemoraram quando um avião russo que atacava a região foi abatido. Na imagem, dá para ver a aeronave despencando do céu e caindo ali em uma área próxima. O piloto russo foi preso pelas forças de segurança. Para falar sobre isso, eu converso agora com o cientista político Márcio Coimbra, que está aqui já conversando bastante, dando uma aula para a gente. Márcio, falando aí sobre Kiev, você acredita, então, que seria a primeira estratégia russa dominar aquela parte litorânea da Ucrânia para depois atingir Kiev? Porque o comboio está parado há dias lá, aquele comboio gigantesco de mais de 60 quilômetros, a 30 quilômetros da capital Kiev e continua parado. Você acha que seria uma estratégia deles? Sim, Renata. Me parece que quando a Rússia quiser tomar de assalto Kiev, me parece que diante da proporcionalidade que a gente tem ali de militares, que vai tomar Kiev, sim, é só uma questão de tempo, porque a gente tem uma mudança você tem uma mudança de status militar muito grande entre um país e outro. Então, na verdade, a Ucrânia tem forças muito menores e quando a Rússia chegar com força em Kiev, me parece que vai entrar sim e vai entrar não com a facilidade que a gente imaginava no começo, mas que vai entrar. E essa tomada do Sul me parece uma tomada mais estratégica, porque ela vem fazendo a união daquilo que a gente já havia falado, que é a união lá da região que vem do oeste da Ucrânia, do Donbás, passando pela Crimeia e chegando na fronteira com a Moldávia. Então, ali, eles têm uma posição estratégica. Por exemplo, a questão da água. A Crimeia dependia de água que vem do rio Dnieper, que é um rio que corta a Ucrânia de norte a sul e divide ela também de leste a oeste. Então, a gente tem a região oeste ao Dnieper muito mais pró-Rússia e a região a leste mais pró-Ocidente. E este rio, que ele chegava até ali a Crimeia, na época da União Soviética, foi feita uma transposição para que ele abastecesse de água a Crimeia, porque a Crimeia não tem uma fonte de água doce suficiente para toda a sua população. Então, o que os ucranianos fizeram depois que a Rússia tomou a Crimeia em 2014? Eles cimentaram a transposição do Dnieper para dentro da Crimeia. E depois disso, é agora que um dos primeiros movimentos que a Rússia fez foi avançar do norte da Crimeia para o sul da Ucrânia, e a primeira coisa que eles fizeram foi liberar a passagem de água da transposição do rio Dnieper para dentro da Crimeia. Então, a Crimeia hoje já está com a sua capacidade, digamos, hídrica restaurada. Porque, por exemplo, em 2021, a Crimeia teve umas maiores secas dos últimos 150 anos. E a Rússia estava levando água para a Crimeia por intermédio de caminhões-pipa que passavam por uma ponte que eles construíram no oeste, na fronteira que eles têm com a Rússia. E, então, eles passaram a abastecer a Crimeia de água, mas faltava um rio e agora eles conseguiram liberar o rio. Então, na verdade, eles têm posições estratégicas e eles têm bem calculado o que eles vão fazer. Tomaram ali o litoral sudeste, conseguiram trazer a água doce de volta para a Crimeia e agora estão avançando em Odessa, que é no litoral oeste, no sudeste dali, já abrindo caminho para a Moldávia, que não deve ser uma tomada muito difícil e que deve acontecer, acredito que possa realmente acontecer depois de uma tomada da Ucrânia. Acredito que eles vêm estrangulando estrategicamente os ucranianos
fechando os canais onde eles podem receber armas, os lugares estratégicos, e a partir daí eles vão tomar Kiev quando eles tiverem tudo isso seguro. Inclusive, Márcio, a gente está com o mapa ali na tela, para você dar uma olhada, o tamanho do Mar Negro, a gente mostrando ali toda a parte do sul da Ucrânia. E aí a gente estava falando da Moldávia, que olha lá, ela fica ali ao leste da Ucrânia, a oeste, né? Da Ucrânia. E aí, o que eu queria dizer também, que você estava falando assim, que depois da Ucrânia eles podem partir para a Moldávia. A Moldávia e a Geórgia, que está aqui do outro lado, que também faz costa aqui com o Mar Negro, anunciaram a sua candidatura para a União Europeia, assim como fez a Ucrânia. Isso daí também não seria uma forma de enfurecer mais Vladimir Putin dessas regiões, estar querendo se aproximar desses países da União Europeia, dos países do Ocidente? Essa candidatura anunciada aí também poderia ser algum motivo, para o Vladimir Putin invadir? Certamente esses países estão dando a justificativa que Putin quer para avançar sobre eles também. Agora, o que esses países esperam, apresentando uma candidatura agora, o que eu já escutei nos meios diplomáticos, é que eles estão esperando uma aprovação expressa, algo que pudesse ser, inclusive, temporário, mas expresso, para que esses países passassem a fazer parte da União Europeia. Porque, sendo parte da União Europeia, aí sim eles já podem reclamar algum tipo de assistência em caso de invasão e tal. O fato é que esses países demoraram muito tempo para pedir a entrada na OTAN, inclusive a própria Ucrânia, para pedir a entrada na União Europeia, para negociar isso, para atingir os níveis que a União Europeia deseja que esses países atinjam para poder fazer parte do bloco. Então, agora eles estão fazendo uma corrida contra o tempo, porque todo mundo olha ali para o lado da Rússia e acredita que possa ser o próximo. A Moldávia certamente acredita que pode ser o próximo país e por isso que já apresentou esse pedido. Esse pedido ele tem dois lados. Se for um pedido expresso que seja aceito por Bruxelas, de forma rápida, pode conseguir salvar a soberania da Moldávia. Mas se Bruxelas tiver o mesmo trâmite que tem tradicionalmente com os outros países, que é um trâmite demorado, até você fazer parte do país, até você fazer parte da União, realmente eles possam ser invadidos, porque eles estão dando a justificativa que Putin sempre quis para entrar nesses países. Só para a gente concluir esse assunto, Márcio, aí, por exemplo, esses dois países entrando no bloco, na União Europeia, eles estariam consequentemente mais próximos à OTAN ou não necessariamente? Certamente eles estariam mais próximos da OTAN. Porque você tem a maioria dos países que formam a União Europeia também fazem parte da OTAN, né? Então, certamente a OTAN fica muito mais, digamos, próxima desses países do que efetivamente de um país como a Ucrânia nesse momento, como a gente está olhando. Agora, isso não significa que a OTAN vá se engajar, mas significa que você tem uma política externa de defesa comum para a Europa que precisa ser colocada em prática caso algum desses países seja atacado, né? E está se pensando, inclusive agora, diante de tudo isso que está acontecendo, da criação de um exército europeu, né? Mas você tem mecanismos de assistência militar mútua dentro da União Europeia que podem ajudar esses países. Não seria uma fortaleza como a OTAN, mas já seria um passo adiante significativo do que eles têm hoje e do que tem a Ucrânia, né? Porque se a Ucrânia fizesse parte da União Europeia, certamente ela não teria sido invadida pelo Vladimir Putin da forma que nós estamos vendo.
Tá certo, entendido. A gente tem mais uma atualização aqui. Ataques russos destruíram um aeroporto em Vinnytsia, região central da Ucrânia. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, 8 mísseis atacaram neste domingo a cidade, que tem cerca de 370 mil habitantes. Zelensky também aproveitou o comunicado para pedir que a OTAN estabeleça uma zona de exclusão aérea humanitária no país para que os ucranianos possam se proteger. E aí, Márcio, o Zelensky ele não para de pedir ajuda. Até que ponto até que ponto ele vai ser ajudado? Até que ponto as nações vão conseguir interferir nesse conflito dos dois países? Na verdade, quando ele pede ajuda, ele também está fazendo um movimento político. Ele sabe que ele não vai conseguir a ajuda que ele quer, ele sabe que ele não vai tragar o conflito, ele sabe que não vai acontecer as coisas da maneira que ele quer. Mas ele tem que manter a moral dos ucranianos unida, ele tem que manter a moral dos ucranianos elevada. E é isso que ele vem fazendo com todas essas transmissões, com essas falas, com ele ali em Kiev, resistindo, dizendo que não vai sair, dizendo que ele está lá com o prefeito de Kiev, com o primeiro-ministro, que todos permanecem lá. Ele está fazendo um movimento político no momento que o mundo inteiro demoniza, com razão, a Rússia e sente pena do que está acontecendo com a Ucrânia e com os ucranianos. Então, ele faz parte desse jogo também, diplomático internacional. E, Renato, eu sempre lembro de uma coisa. A gente tem outras saídas para essa guerra que não são simplesmente essas que nós estamos vendo. Dependendo do que possa acontecer, dessa tomada de Kiev, quando e da forma que ela acontecer, o Volodymyr Zelensky ele pode se movimentar para Lviv, que é a principal cidade que você tem na fronteira ocidental da Ucrânia, e ali hoje está a grande concentração das embaixadas, de todo o Brasil está com um escritório que representa o nosso país hoje, já que a embaixada em Kiev está fechada, o embaixador saiu de lá, a nossa embaixada está provisoriamente em Lviv, assim como vários outros países, Estados Unidos e vários outros países estão operando dali. Então, o que pode acontecer seria o Volodymyr Zelensky ir para Lviv e montar ali um governo, onde ele ali perto da fronteira, com a Polônia, com a Eslováquia, com a Romênia, com a Moldávia, ali ele possa ter um pouco mais de tranquilidade para dizer, não, vamos negociar o território da Ucrânia com a Rússia. E aí ele consegue ter, depois de todos esses esforços dele, de ter opinião pública mundial do lado dele, ele pode sentar na mesa de negociação com alguém ou talvez a União Europeia, que possa funcionar como um mediador juntamente com a Rússia, fazer um cessar-fogo antes da tomada inteira da Ucrânia e tentar uma partilha do país com a Rússia, uma partilha talvez mais ao Oriente, com a região do Donbás e tal, ficando mais com influência russa, com maior autonomia, e essa região mais ao leste, com maior independência. É possível alguns movimentos ainda para a Ucrânia manter alguma certa autonomia, ou o que sobrar da Ucrânia. Mas o fato é que enquanto ele permanece em Kiev, e se ele permanecer até ela ser tomada e ele for preso ou morto durante essa operação, aí sim vai ser declarada a vitória total da Rússia, mas ele pode abreviar isso quando ele enxergar que Kiev não há saída, ele possa partir para Lviv para tentar montar um governo fora de Kiev, que ainda seja um governo reconhecido internacionalmente como governo legítimo da Ucrânia.
Muito interessante. Ninguém tinha deixado esse ponto de vista aqui para a gente. Márcio, muito obrigada pela aula que você deu, pelo seu tempo aqui, passar essa tarde com a gente. Márcio Coimbra, ele que é cientista político. Quando quiser, as portas estão abertas aqui da Record News para você. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, Renato. Uma satisfação enorme falar contigo e com a audiência da Record News nesse domingo. Boa tarde. Boa tarde. E no sábado, a Rússia não respeitou o cessar-fogo em 2 cidades que estão cercadas. A intenção do governo ucraniano era retirar moradores e levar ajuda aos feridos. Mas os bombardeios não foram interrompidos. A cidade de Lviv está se preparando para o conflito.